Dia 10 de novembro de 1995, no final da tarde, Michelle entrou na delegacia de polícia para denunciar que seu filho de 13 anos, chamado Brad Hanson, havia desaparecido. Já fazia quase 12 horas. Embora Brad fosse um responsável e um filho amoroso, ele parecia estar passando por uma fase rebelde. Ele tem 13 anos e gosta de andar de bicicleta. Brad tinha sido recentemente castigado, e ele deveria vir direto para casa depois da escola. Depois de se despedir de seu filho mais cedo, sua mãe foi trabalhar. Mais tarde, ela soube que não havia aulas naquele dia. Ela ligou para vários amigos de Brad, mas o garoto de 13 anos nunca ligou de volta, e seus amigos não o tinham visto naquele dia. A detetive, Sally de Leon, concordou em olhar o caso. Ela estava otimista de que haveria uma resolução rápida. Pensou que ele tinha fugido de casa, que ele estava hospedado com um amigo. Imaginou que num dia qualquer, 2 ou 3 dias, ele voltaria para casa. Mas depois de vários dias sem notícias, investigadores foram até a casa do pai de Brad, alguns quarteirões de distância na Califórnia. Os investigadores esperavam que encontrassem o menino lá, mas o Sr. Hanson, pai de Brad, não tinha ouvido falar do desaparecimento de seu filho. A polícia distribuiu fotos, uma descrição do menino desaparecido, em toda a cidade de Phoenix, no Arizona, mas nenhuma pista de seu paradeiro veio à tona. Uma busca pela cidade e nos lugares mais afastados do centro também não encontrou nada. Brad parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. A polícia de Phoenix, Arizona, continuou procurando por Brad Hanson, de 13 anos, que foi dado como desaparecido por sua mãe. Detetives começaram a questionar seus colegas de classe. A namorada de Brad, Jennifer, disse aos detetives que no dia do desaparecimento de seu namorado, ela foi até a casa de um amigo, para passar tempo juntos. Brad, seu namorado, também deveria estar lá, mas ela viu que Brad não estava mais lá. Ele havia deixado seu boné de esqui favorito para trás. Então, na cozinha, ela notou um buraco na parede. Havia também uma mancha marrom avermelhada no chão. Jeremy disse a ela que ele e Brad estavam brincando de policial e de ladrão com as armas do padrasto. Sem saber que as arma estava carregada, Jeremy disse que Brad puxou o gatilho disparando na parede, e quanto à mancha no chão, ele disse que era ketchup. Jeremy disse a Jennifer que Brad saiu correndo de casa com medo de que ele se metesse em problemas. Ele não sabia para onde o Brad foi, e ele não tinha ouvido falar dele desde o ocorrido. Jennifer também não tinha ouvido falar de seu namorado. Investigadores procuraram Jeremy e seu padrasto. O adolescente contou a mesma história que ele tinha contado para Jennifer, mas quando pressionado em detalhes específicos, a detetive Sally de Leon sentiu que ele não estava dizendo toda a verdade. Havia momentos de que provavelmente estava falando a verdade, e em outros momentos, partes da história não faziam sentido. Os desfios dos olhares e os comportamentos de quem mente ficaram nítidos. Enquanto os investigadores lutavam para descobrir o que Jeremy estava escondendo, veio a notícia de que outro colega de classe queria falar com a polícia. Na delegacia, um dos amigos do menino desaparecido disse que ele acreditava que Jeremy tinha feito algo para Brad. Todos da escola sabiam que Brad e Jennifer eram namorados, e também sabiam que Jeremy era extremamente ciumento, e que também gostava de Jennifer. E embora ele e Brad fossem amigos, Jeremy tentou terminar a relação do seu amigo com a Jennifer, e ele ficava comentando que iria machucar seu amigo, e que ia doer muito. Investigadores temiam que Jeremy tivesse cumprido sua ameaça, mas para provar que um crime foi cometido, eles precisavam localizar o corpo da vítima. Para fazer isso, eles lutaram para se colocar dentro da mente de um assassino de 13 anos, que não tinha acesso a um carro. Então, de repente, a lata de lixo poderia ser um local de evidências desse crime. Detetives formulou um plano. Uma vez que uma lixeira é colocada na calçada, é considerada propriedade pública aos olhos da lei. A polícia voltou para a residência de Jeremy. Depois que o lixo foi colocado no meio-fio, investigadores confiscaram a lata e, então, substituiu por outra. Já de posse da lata, a detetive, Gillian, contatou um examinador da polícia de um laboratório criminal de Phoenix. Assim que a tampa foi aberta, os investigadores perceberam que seus instintos estavam certos. Haviam manchas e líquido no fundo da lata, que testaram positivos para sangue humano. Pela quantidade de sangue perdido, ninguém poderia ter sobrevivido a tal perda de sangue, sem atenção médica imediata. A lixeira tem provavelmente cerca de 60 centímetros de diâmetro, e provavelmente havia cerca de uma poça de 1 centímetro de profundidade de sangue. Os examinadores precisavam verificar se o sangue encontrado dentro da lata de lixo tinha se originado de Brad de 13 anos, mas não havia amostras de DNA de Brad para fazer a comparação. Os investigadores tinham outra opção. Para obter evidência de que eles precisavam, todos nós recebemos nosso DNA de nossos pais,
Nós recebe metade de nossa mãe, metade de nosso pai. Então comparou o perfil do DNA do sangue encontrado na lata com o perfil do DNA dos pais. Os examinadores encontraram uma correspondência. Detetives confrontaram o garoto de 13 anos, Jeremy, surpreso com as descobertas dos investigadores, afirmou que enquanto brincava de polícia e de ladrão, a mão dele acidentalmente bateu na bancada, e a arma que ele estava segurando, disparou, jogando Brad para trás, logo veio para frente caindo. Foi assim que percebeu que seu dedo estava no gatilho, mas também não sabia que na arma havia um projétil. Em pânico, ele limpou o sangue, quis sumir com o corpo. Os investigadores não acreditaram na versão de Jeremy. Muito raramente alguém voa de volta ao ser atingido por uma bala, coisa de filmes. Ok, isso é teatro. Normalmente quando alguém leva um tiro, simplesmente cai. Detetives voltaram para a casa de Jeremy, com um mandado de busca e apreensão. Eles coletaram as duas armas, que o padrasto de Jeremy mantinha em casa, incluindo o revólver 357, usado para dar o tiro. E embora os investigadores encontraram traços de sangue de Brad, na cozinha, as descobertas fizeram pouco para refutar a afirmação de Jeremy de que o tiro foi acidental. Provar o assassinato seria difícil, se não houvesse encontrado o sangue de Brad. Evidência de sangue convenceu a polícia de que Brad, de 13 anos, estava morto, embora eles não foram capazes de localizar seu corpo. Seu colega Jeremy alegou que ele acidentalmente atirou no menino, enquanto eles brincavam de polícia e de ladrão. Em pânico, ele disse que se livrou do corpo jogando no lixo. Os investigadores suspeitaram que o Brad foi assassinado por ciúme, agora eles precisavam provar isto. A polícia recorreu a examinadores forenses para ajudar. No departamento de polícia de Phoenix, no laboratório, especialista em armas de fogo analisa a arma. A arma de fogo 357 foi construída com um martelo, que é projetado para impedi-la de descarregar, se cair ou bater acidentalmente. Incriminar Jeremy, apenas por essa análise não teria muita razão. O perito quis determinar o quanto de força teve que ser aplicado no gatilho, a fim de disparar a arma. Ele pegou um conjunto de pesos e pendurou um de cada vez no gatilho, até o gatilho disparar, e isso irá mostrar o quanto de força foi necessária para aquela arma de fogo disparar. Determinou que 10 libras de pressão foram necessárias para o revólver 357 disparar. Ele concluiu que uma vacilada acidental não teria sido suficiente para causar o disparo. A análise indicou que Jeremy puxou o gatilho intencionalmente. Jeremy, de 13 anos, foi preso e acusado de assassinato. Autoridades acreditam que Jeremy convidou seu amigo Brad para sua casa e, então, o confrontou sobre o relacionamento com Jennifer. Conduzido por uma raiva ciumenta, Jeremy pegou a arma de seu padrasto e atirou no Brad. Jeremy foi julgado como um adulto no estado de Arizona, foi considerado culpado de homicídio de segundo grau e condenado a 22 anos de prisão. O corpo de Brad nunca foi encontrado. Às vezes os jovens acreditam que homicídio é a resposta para seus problemas. Quando isso acontece, investigadores e cientistas forenses se concentram nos fatos e retiram do meio da sociedade uma juventude perdida que matam sonhos de outros jovens.